imaginação não é só uma fantasia extravagante, é também um realismo abrangente e que acaba por oferecer uma visão do personagem em todo o seu aspecto de atividades e de drama e toda a gama de implicações sociais ao seu redor. Em resumo, a imaginação permite com que os personagens se tornem reais. É esse tipo de imaginação que permite com que se filme uma ficção, mas que ela pareça real. A antítese dessa imaginação é a simples narração de uma história, um tipo de forma mediana de informar aos outros uma outra realidade. Mas há também uma decepção maior do que simplesmente narrar uma história, que é tentar forçar algumas emoções no espectador. Pieces of a Woman fica no limiar entre ser excepcional e forçar emoções. Na tentativa de soar mais natural possível, o filme pode cair em alguns momentos vazios, e isso infelizmente pode causar um afastamento de alguns espectadores com a obra. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube, queridos. Eu sou a Mia Moza, e eu aposto que você já está seguindo a segunda regra do Clube. Mas pro caso de não estar, lembre-se, esteja onde o Clube estiver. Nos siga nas redes sociais, no YouTube ou na sua plataforma de streaming favorita. E bora para mais uma sessão. Essa história é muito simples e clara, por mais que ela seja extremamente dolorosa, mas ela está infelizmente dentro de um cotidiano. Uma mulher chamada Martha, que é interpretada pela Vanessa Kirby, é uma mulher executiva de uma corporativa de Boston. Ela está grávida e o seu bebê vai nascer em casa. Tudo isso com a ajuda do parceiro e de uma parteira. Infelizmente, existem algumas dificuldades ali no processo do parto. A parteira que acompanhou toda a gestação não pôde estar presente, porque como é um parto natural, aconteceu dessa parteira estar em outro lugar e não poder estar ali naquele momento, mas ela indica uma outra pessoa, a Ava, que é interpretada pela Molly Parker. E, infelizmente, por conta do acaso, de uma questão de natureza, por conta da incompetência da parteira ou um somativo de tudo isso, o bebê acaba não sobrevivendo. O luto acaba por agravar o relacionamento dela com o parceiro, o Sean, que é interpretado pelo Shia LaBeouf, que é um cara que trabalha com construção de pontes, e também o relacionamento dela com a mãe acaba se agravando. A mãe da Martha é a Elizabeth, que é interpretada pela Ellen Burstyn, que é uma mulher rica que, apesar de ter vindo de um background não tão sofisticado, hoje em dia tem a petulância de considerar algumas pessoas menores do que ela e do que as filhas. A mãe da Martha, a Elizabeth, ela insiste que a filha dê queixa contra a parteira e que entre com um processo civil contra ela. Mas como a Martha tá relutante em fazer isso, a mãe dela acaba chamando uma prima, que é a Suzanne, interpretada pela Sarah Snook, que é promotora, pra ela tá ali desembolando todo o caso. E nesse meio tempo, a Elizabeth também tenta controlar o Sean. Ela quer que ele haja ali nas costas da esposa, que é a filha dela, pra dar seguimento nesse processo. E isso vai resultar numa trama que é de tribunal, só que as questões jurídicas vão ser bem menores do que as questões de consciência. Desde o início do filme, ele já anuncia que será um filme extremamente pesado. Se você não pegou esse feeling pelo marketing, eu vou te avisar aqui, é um filme muito pesado. O roteiro é daqueles que te dá informação no meio de diálogos, que não necessariamente estão falando sobre a informação que você precisa. Por exemplo, o filme começa com o Sean falando sobre a filha dele que ainda não nasceu, e ele vai dando ali pistas do ambiente onde eles estão. Por exemplo, que ele tem uma mulher que está grávida, que está prestes a dar à luz a uma menina, e que ele tá realmente ansioso por isso. Já a Martha tá ali num chá de bebê que parece que ela não tava tão afim de estar, porque ela não parece ser essa pessoa que liga muito pra isso. E esse chá de bebê é no seu ambiente de trabalho, então você já logo entende que ela é realmente uma mulher que vive ali no ambiente de negócios e que a rede dela de amigos e o ambiente mesmo que ela convive todos os dias é um ambiente mais de trabalho, que ela é bem centrada no trabalho. E só de você ver o ambiente de trabalho dos dois, você também tira outras conclusões, que é como que essa mulher executiva que vive num escritório todo de vidro e tal, tá com um cara que constrói pontes. Ele não é um cara rico construtor de pontes. E na sociedade que a gente vive, e ela não abrange só o Brasil, ela abrange praticamente o mundo inteiro, a gente sabe que a questão monetária e o ambiente de trabalho e todo esse cerco que envolve a nossa construção social, ela impede sim que alguns mundos se misturem. E a gente se pergunta como o mundo deles acabou se misturando. Não é que vai ter a resposta disso e não é que isso seja importante de ter respostas. A
mas a gente sabe que isso vai ser um fator que vai importar sim pra trama. Principalmente porque esse cara se sente diminuído, tanto pela Martha, por ela ser alguma coisa que parece muito precioso, alguém importante, que ele talvez não mereça, e isso parece ser um peso pra ele, que em certo ponto parece que ele ficaria aliviado se ele perdesse esse peso. E aí ele poderia seguir uma vida mais simples, sem tentar alcançar a mulher dele. Por outro lado, a sogra dele, que é a Elizabeth, a mãe da Martha, ela faz de tudo, ou pelo menos a gente sente que ela está fazendo de tudo pra mostrar pra ele que ele é um pouco menos que a filha dela. Talvez ela nem queira mostrar isso, eu duvido, porque lá pro final a gente começa a entender como essa mulher funciona, como o dinheiro é realmente importante pra ela e como ela resolve tudo com o dinheiro. Mas no começo do filme, a gente sente essa vibes dela meio eu resolvo tudo pagando e comprando, porque é a visão que ele tem da sogra. Ela compra uma SUV pro casal, um carro, como os americanos dizem, pra pessoas que são casadas e têm filhos, que é um carro que comporta carrinho de bebê, mais crianças, tem espaço e tudo mais. E ele acha que ela tá comprando isso não só pelo conforto da neta e da família deles, mas também pra dizer, olha, você não pode comprar, então eu vou ter que comprar pra vocês. Saca? Tem uma trama bem complexa na dinâmica ali das pessoas, que às vezes não é nem tão dito, mas só de você ver como as coisas funcionam ali, já saca que não é tão fácil assim. E todo esse rolê de você ver ele trabalhando, ela trabalhando, a mãe tentando humilhá-lo, e eu acho que de fato ela estava querendo diminuí-lo em relação a Martha, principalmente para que a filha pudesse ver quanto ele não consegue prover para os dois. Toda essa dinâmica acontece em um dia, e o filme mostra datas, eu acho que principalmente para deixar a gente integrado à realidade do casal, e nem só do casal, mas da dinâmica do filme, quase como um documentário. Depois da compra do carro e tudo mais, e o casal chega em casa, a Martha começa a entrar em trabalho de parto. E sendo um parto totalmente natural, onde o bebê escolhe a hora de nascer, você não consegue prever muito bem o dia que essa criança vai nascer. E aí, nem eles, nem a parteira sabia que esse seria o dia. E as coisas começam a sair um pouco do controle. E, gente, é um plano sequência. Esse começo aí é um plano sequência de 20 minutos, mais ou menos. O que exige dos atores um poder de manter uma energia por muito tempo. Pensa que eles não têm coxia, que eles não têm momento de descanso, eles têm que estar ali presentes por 20 minutos, sem ter respiro. Lógico que tudo isso tem ensaio. E aí pensa que você não consegue sentir muito bem que você tá dentro de um plano sequência, porque é tão corriqueiro e cotidiano, e os atores estão agindo de forma tão natural, que você não consegue pegar mesmo que não tem corte, que você tá vendo quase que a vida real. Só que começa a instalar dentro de você um pavor tão grande, porque essa falta de cortes te dá uma sensação de que o tempo tá realmente passando, e de fato ele está, e que os acontecimentos estão te pegando de surpresa. O marido tem que fazer uma ligação, a bolsa estoura, meu pai do céu, essa mulher não vai chegar, a parteira, cadê? Meu pai, a mulher chega, tá, batimento cardíaco do bebê, isso e aquilo. E às vezes parece que você não tá pronto pra lidar com aquilo que tá acontecendo, aquela situação. É desesperador porque você sabe que não estão te mostrando aquilo à toa e que uma tragédia tá anunciada. E você sabe muito bem de onde vai vir essa tragédia. Ou vai ser a mãe ou vai ser o bebê. E nesse caso é o bebê. Se você já sabe a premissa da história, no momento que começa o trabalho de parto, você já tá preparado pra desgraça acontecer. Mas tem um trabalho de roteiro muito bem feito, onde a criança nasce e você tem esperança de que ela viva, até porque você quer que a criança viva. E logo em seguida ela morre. E isso faz a perda ser muito maior. E com esse horror das coisas darem errado e esse respiro de alívio, porque parece que deu certo, mas que você sabe que não tem como dar certo pra trama continuar, você nota que por alguns minutos você quase não tá respirando. É realmente muito tenso. Como se você, de fato, estivesse ali, dentro daquela casa, naquele trabalho de parto. E tem uma sensação que eu não sei como eles conseguiram criar, mas é grandiosa. De que você sente que quer pedir pra que eles tomem uma outra decisão. Tipo, gente, a gente não vai conseguir lidar com esse parto dentro dessa casa, vai pro médico, eu não sei. E de que assim que a criança começar a querer de fato nascer, não tem volta, ela vai ter que terminar aquele parto dentro daquela casa, que de alguma forma não parece que vai rolar, não parece que vai dar certo. Eu não tô dizendo que trabalhos de parto dentro de casa não dão certo, mas eu tô dizendo que aquele trabalho de parto já tá anunciado pra uma tragédia, só que os personagens não sabem.
A Kate Aber, que é a roteirista do filme, ela baseou esse roteiro numa experiência própria, onde ela mesma perdeu um filho. Ela estava grávida do diretor desse filme, o Cornel Mandroxel. E os dois, nessa terceira colaboração juntos, fizeram um filme que chega a ser cruel. Eles cavaram profundamente a dor que eles sentiram e expuseram toda a angústia dos olhares de piedade que essa mãe e esse pai acabam sofrendo e todo o isolamento daquele luto que nem os pais conseguem lidar, mas que principalmente quem tá de fora não consegue de fato mensurar. Esse filme chega no seu ponto máximo quando ele aborda aquele silêncio cavernoso e essa dor que é inimaginável, a falta de comunicação que te deixa sem vontade de falar, que não deixa espaço para uma comunicação. E sim, o filme fica um pouco menos interessante quando vai para a perspectiva do marido, mas é extremamente necessário ver como esse homem lida com esse luto. Primeiro porque ele força a mulher a ter que sair do luto o mais rápido possível, sendo que ela não tá pronta. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que ele quer ser abraçado também por ela. Ele quer compartilhar do luto e ela não consegue abrir espaço para ele. Ela não tem vontade de falar sobre aquilo. Acho que não é nem falta de vontade, ela não tem condições de falar sobre aquilo. E tudo que ele quer é falar, é dividir, e não é assim que o processo dela funciona. Então, de forma bem intensa, os dois podem ser cruéis um com o outro. E como a falta de parceria ao lidar com o luto e o fim do diálogo pode acabar com uma relação. Principalmente quando uma das partes não tá tão interessada no relacionamento agora, ela tá interessada em lidar com a dor e com aquilo que parece que não pode ser resolvido, que tá dentro dela, que é a Marta. E a outra parte só quer conversar e dividir, que é a parte do marido. E essa incompatibilidade de lidar com o luto cria lacunas que precisam ser preenchidas e às vezes serão por outras pessoas. E existem erros nesse processo de cura, erros porque eu digo que tem traição, que são irreparáveis. Nesse caso, você sabe que vai criar uma rachadura que o relacionamento deles não vai conseguir sobreviver assim que ela for revelada. Mas principalmente mostra como uma mãe que gerou e levou aquela criança por 9 meses ou quase 9 meses, lida com perder um pedaço dela porque era algo que estava sendo criado dentro dela. E como esse pai lida com esse luto. Como parece mais difícil para ela abrir mão da filha, não no sentido físico, porque ela quer doar até o corpo da filha para a ciência. Uma forma talvez até de tirar o peso do luto, o peso da cerimônia do luto, né? O que torna divino aquilo que já está morto. Ela tenta eliminar essa ideia. Enquanto o pai é totalmente cerimonialista e quer tudo isso e tudo bem, porque é normal querer, mas como é difícil para ela enterrar a filha lá dentro do coração. E que para ele parece que é um processo não fácil, mas mais normal de se assimilar do que para ela. Parece que para ele é meio óbvio que as coisas precisam continuar, enquanto que para ela continuar para onde? O que ela vai continuar agora? Eu acho que ela ainda não formulou o que é o próximo passo. Ela tá reservando para si o tempo de viver a sua dor. E talvez entendendo que esse tempo seja indeterminado. E não é que ela aceitou e soube lidar com o luto. É porque ela não sabe ainda como lidar com aquilo que ela tá sentindo. E de alguma forma ela parece evitar a ideia da filha para que ela não tenha que encarar o luto dela. Porque é ter que encarar aquilo que você perdeu, mas que você teve por uma fração de segundos. A Vanessa Kirby tem que navegar pelos piores pesadelos dos pais, que é a perda de um filho. E ela faz isso de uma maneira impressionante. A Marta muda rapidamente de catatônica para caótica. E ela consegue se tornar tão destrutiva para si quanto é para o seu parceiro e para sua mãe e para todos aqueles que a rodeiam. Ela quer botar fogo nas coisas. Eu acho que ela quer sentir algo diferente, que não o luto da perda da filha. E é muito interessante ver a dinâmica dela com a mãe. Porque a mãe da Marta lida com a perda da neta quase como se fosse um fracasso da filha, porque se fosse do jeito dela, da Elizabeth, a mãe, a neta teria sobrevivido, porque ela teria ido para um hospital. Só que não era o jeito que a filha dela queria. E ela não consegue aceitar que existem outras formas. E por ela ter sofrido muito quando criança, porque ela era uma judia, neném, na Segunda Guerra Mundial, por conta do tipo de dor que ela sentiu e que ela sabe que a própria mãe sentiu, ela não acha que é digno o tipo de dor que a filha dela tá sentindo, que ela devia aguentar mais e lutar mais também. Só que as coisas são de acordo
acordo com a perspectiva do mundo de cada um, e ela não consegue enxergar isso. E esse relacionamento delas leva à segunda cena de maior tensão do filme, que é um diálogo sobre como cada uma pensa que o luto deve ser travado, essa guerra contra ou através dele. E é um momento tão elétrico ali das atrizes que a cena que vai acontecer no tribunal, que deveria ser uma cena grandiosa, acaba ficando pequena. Talvez a gente fizesse um pouco mais de vista grossa ao relacionamento abusivo que o Sean tem com a Martha. Talvez a gente desse algumas desculpas porque o personagem também tá em luto e tudo mais, mas tirando o contexto que vivemos hoje em dia, onde nós estamos muito mais atentos aos relacionamentos abusivos, há um outro fator que faz com que a gente fique mais em alerta quanto a esses comportamentos que o personagem do Shia LaBeouf acaba tendo ali durante o filme. Recentemente, o ator foi processado pela sua ex-parceira, a cantora britânica F.K.A. Twigs, que alegou ter sido agredida sexualmente pelo ator e que ele teria transmitido deliberadamente DST para ela. E uma das cenas mais desconfortantes do filme é uma onde o personagem do Shia LaBeouf tenta forçar uma interação sexual com a sua esposa, a Martha, e por mais que às vezes ela não fale um não para ele, fica muito claro que ela não quer. E mesmo assim ele insiste. E quando parece que finalmente ela topa transar com ele, ele se irrita e acaba saindo do quarto. E toda essa raiva reprimida que ele tem agora contra a mulher e a família dela e tudo isso que tá acontecendo faz com que ele atire uma bola de yoga no rosto dela. E com um cigarro, ela esvazia a bola de forma desafiadora. Algo que parece gerar uma sensação de calma e bem-estar para ela. Ela pode ser autodestrutiva e ela pode ser zangada e um pé no saco, mas ela não atinge ele fisicamente. E muito menos o agride de forma sexual, o que não a exime de um comportamento abusivo. Ela é abusiva também, mas o que ele faz com ela não tem comparativo. E quando ela destrói a arma de punição, que é a bola, ela de alguma forma tá dizendo que ela não vai mais aguentar isso. Ele não vai a machucar novamente. E é a performance da Kirby que torna o filme memorável. Apesar de toda a analogia de pontes com construção de caminhos, de travessia e das dinâmicas familiares e de como o luto pode ser abordado, tudo isso é grandioso e muito interessante. Mas é a atuação dessa atriz que torna o filme indispensável. A sua personagem é maior do que a história em si, o todo. Só a sua linha de história paga pelo filme inteiro. A última metade do filme é tão interessante e dolorosa quanto a cena do parto. Só que a metade do filme, por ser um pouco mais lenta, pode criar uma barriga e as pessoas podem acabar não gostando tanto. Só que faz parte dessa experiência de cotidiano. E existe uma mensagem grandiosa no final do filme, que às vezes aquilo que a gente acha que vai dar uma sensação de justiça e paz pra gente, na verdade não vai apagar o que aconteceu. E talvez crie uma dor ainda maior. E também, tirando a culpa do outro, a Martha agora consiga dar os primeiros passos pra fora do luto. Ou simplesmente para poder passar por ele, entendendo cada estágio e sabendo que em algum momento ela vai ter a memória da filha como uma memória, não como o fim da sua vida. O que ficou pra mim desse filme é que a maternidade não é tudo. Uma mulher está muito para além de ser mãe, mas que é uma experiência tão grandiosa que quando algo é mal sucedido nesse processo, pode criar uma fissura numa pessoa que pode ser quase insuperável, mas pode ser quase insuperável. Existe sim esperança para além do luto. Há vida após a perda. E não significa que a gente esquece o que perdeu, mas que a gente aprende a viver com o peso da ausência. Eu espero que vocês assistam esse filme maravilhoso e que deixem aqui o que vocês acharam. Tchau!